Se o voto não fosse obrigatório, você, eleitor, iria até a urna? Até um tempo atrás, aí a resposta seria sim, mas hoje a situação mudou bastante. Esse é o assunto do quadro Seus Direitos de hoje. As eleições estão chegando e só em Goiânia mais de 850 mil pessoas devem comparecer às urnas. Mas, segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha, a situação seria bem diferente se o voto não fosse obrigatório. Fomos até as ruas para confirmar a opinião do goianiense. Acho que ninguém ia votar. Você ia votar se não fosse obrigatório? Eu não. Se fosse obrigatório, eu não votaria não. E tem muita gente que ainda vota por dinheiro, né? Que aí complica mais ainda. Para essa cientista política, o resultado da pesquisa é fruto de uma descrença do eleitor que não acredita mais que o voto possa fazer a diferença. O que o brasileiro pensa? Eu vou votar e vou votar por uma coisa que não vai trazer resultado para a sociedade. É a questão do funcionamento, da credibilidade e da legitimidade institucional. Ela acredita que o sistema político precisa de mudanças, mas que elas dependem da maior participação da população. É preciso corrigir as instituições, o povo é preciso de insistir, participando e cobrando, exigindo, porque se eu não voto, eu dou o meu direito para o outro escolher. Aqui no estúdio, o técnico judiciário do TRE Goiás, Alexandre de Azevedo. Oi, Alexandre, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Líria. É um prazer estar aqui novamente com você, discutindo com o telespectador essa necessidade, né, do voto. Com certeza. Em relação a essa necessidade e a prática disso, na eleição de 2012, muita gente deixou de votar também? Historicamente, os eleitores de Goiânia, em torno de 17% a 20%, deixam de comparecer às urnas. Eles faltam, né, no dia da votação, seja em viagem, seja porque não quiseram comparecer mesmo, e aí o voto ali é contado, né, aquela ausência, como uma abstenção. Depois o eleitor justifica ou paga ali uma multa, porque o voto no Brasil ainda é obrigatório. Certo. Na eleição de 2012, parece que o número foi alto, né, de pessoas que não foi até a urna. Se a gente somar as pessoas que não foram às urnas, em torno de 20%, mais as que votaram em branco e votaram em nulos, nós vamos ter ali um percentual de pessoas que deixaram de exercer o direito, legitimamente o direito de voto, na casa de 40% ou mais, né? Então, pouco menos de 60% dos eleitores compareceram e votaram validamente para os cargos de prefeitos, escolheram um dos candidatos que estavam postos ali à disposição do eleitor. Em relação à parte legal disso, né? O que acontece com o eleitor se ele deixar de votar e não justificar e não der nenhuma explicação ao TRE? Certo. O eleitor que não votar no dia da eleição, ele pode, como você colocou, justificar o voto dele. Se ele estiver viajando, ele pode justificar no próprio dia da eleição, isso é de forma gratuita. Se ele for outro motivo, ele pode justificar até 60 dias depois das eleições. Se ele não justifica ou se a justificativa não for aceita, ele vai pagar uma multa, a lei que varia de R$ 1,50 a R$ 3,51. A multa é pequena, mas há ainda outras sanções. Por exemplo, ele não poderá, se ele não pagar a multa, participar de concurso público, inscrever-se em vestibular ou mesmo renovar a matrícula em instituição de ensino público ou particular e ainda não poderá tomar posse em cargo público. Alexandre, em relação, por exemplo, se uma situação aí hipotética, todos os eleitores, ou a maior parte, um número muito grande, deixasse de votar. Não, eu não quero mais votar, não vou votar nessa eleição. O que aconteceria com o processo eleitoral? Olha, na verdade, se o eleitor não comparece para dizer o seu voto, escolher um político que quer ver eleito, aqueles que compareceram vão escolher. Na prática, como a cientista política colocou na entrevista, a pessoa que não vota, ela abre mão do seu direito, é como se estivesse passando uma procuração para outra pessoa. Fala, olha, pode ir lá votar e escolher quem você quer em meu lugar. Para mim tá bom. Aquele mínimo que votou é o que vai valer. A eleição não é anulada. Não será anulada. Vamos imaginar um exemplo que eu sempre falo. Um município em Goiás, Lagoa Santa, numa eleição em 2008, teve apenas um candidato à reeleição, a prefeito.
Apenas ele. Quantos votos essa pessoa, esse candidato, deveria ter para ser eleito? A pergunta é bem pertinente. E a resposta é uma só. Ele precisa ter, para ser eleito, 100% dos votos válidos. Ou seja, bastava que ele fosse e votasse nele mesmo. Ele mesmo votasse nele. Se toda a população deixasse de votar, ou votasse nulo, ou votasse em branco, e apenas ele comparecesse e votasse, ele seria eleito. Certo. A gente viu aí na reportagem essa questão que muitas pessoas falam que se não fosse obrigatório, elas não votariam. Existe alguma campanha de estímulo ao voto? Existe, a Justiça Eleitoral tem inclusive com apoio das redes sociais, com a hashtag Venha para a Urna, né, até pegando um pouquinho das manifestações do ano passado, né, que o slogan é Venha para a Rua, e agora a mudança, para ser concretizada, precisa sair da rua e ir até a urna eletrônica, para escolher bem, escolher com consciência aquele que representa. Nós temos aqui em Goiás, só para se ter uma ideia, 7 candidatos ao governo do estado, 7 candidatos ao Senado, mais de 100 candidatos à Câmara dos Deputados, mais de 700 candidatos à Assembleia Legislativa. Não é possível que nesse universo todo não haja alguém que mereça o voto do eleitor, não haja alguém que represente os anseios daquele eleitor. E dá tempo de pensar ainda, né? Dá tempo de pensar. E para isso serve a propaganda eleitoral, para isso serve a rede social. Sai do Facebook, do Twitter e vai para o Google. Pesquise a vida daquele candidato, veja o que ele já apresentou, o que ele já fez de bom, né, o que ele fez de errado também, pode dizer, para depurar o seu voto e escolher bem em quem você quer votar. Ok, Alexandre, a gente ainda vai se encontrar muito aqui no TJ Goiás para falar sobre eleições, que já está bem pertinho. Muito obrigada. Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre que for necessário. Ok, obrigada.